Fala galera, e aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui ó, pra gente falar sobre o nosso Bahia. Está tudo pronto, time do Bahia pronto para enfrentar a equipe do Corinthians no primeiro jogo do Brasileirão 2025, competição mais importante do ano para o nosso tricolor. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o jogo, sobre o calendário aí, as 12 primeiras rodadas liberadas para o nosso esquadrão. Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico que você já está ligado. Chegou até aqui o canal, quer dar essa moral? Lembre-se, ó, tá passando aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Não quer dar tanta moral assim, mas pô, deixa o like, né? Senta esse dedinho no like aí, o like já ajuda também a gente, tá? Se você é inscrito, quer fazer mais que deixar o like, já tá inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, que aí você sempre vai receber os nossos conteúdos, valeu? Então, partiu pra gente falar aí do início do Brasileirão. Antes da gente falar do Bahia, antes da gente falar do esquadrão, hoje é o dia 29 de março, hoje é dia do aniversário de Salvador, e aí o Bahia fez essa comemoração aqui, fez essa imagem para comemorar. Claro, a gente tem que dar os nossos parabéns aí a nossa Salvador. Hoje eu moro em Feira de Santana, mas eu sou nascido e criado em Salvador. Salvador, meu amor, Bahia. Então, parabéns à cidade, né, de Salvador. Cidade aí que é a sede do nosso esquadrão, beleza? Começa hoje, no dia 29 de março, o Brasileirão 2025. Brasileirão 2025 que tem aí os 20 times, né? Os 20 times que estão aí na sua tela: Fluminense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Inter, Criciúma, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Tá aqui o nosso esquadrão: Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo, Red Bull Bragantino, Vasco, Vitória da Bahia, o Botafogo, o Corinthians, o Juventude, Palmeiras, Cuiabá e a equipe do Grêmio, né? Então, os 20 times aí, esses são os 20 times que brigam por ficar na Série A, por vaga na Sul-Americana, por pré-Libertadores, vaga na Libertadores e pelo título do Brasileirão 2025. Brasileirão 2025, né? Que é uma das competições mais importantes do ano, é a competição do ano para o nosso Bahia, né? É a competição que define o ano de 2026, define o que pode ser o 2026 para o Bahia. É essa competição que vai determinar, né, o planejamento do nosso esquadrão. Então, esses 20 clubes aí, ó, e o Bahia incluindo neles, tá? Competição mais importante, mas antes que vocês me digam, mas nós temos aí, o Bahia ainda está na Copa do Brasil, o Bahia ainda está na Libertadores, está sim, o Bahia ainda tem a Copa do Nordeste, mas eu acredito que as expectativas do Bahia, claro, não é ser campeão da Libertadores, é fazer uma boa participação, e não creio que o Bahia também já tenha planos para ser campeão, né, da Copa do Brasil, mas sim fazer uma boa campanha na Copa do Brasil 2025, melhor, por exemplo, do que foi em 2024. Mas é claro, no Campeonato Brasileiro não. No Campeonato Brasileiro eu acredito que o Bahia tenha metas, né, metas aí fortes para esse ano de 2025, ou seja, está entre os 10, conseguir uma competição internacional de novo, né? O Bahia conseguiu aí uma pré-Libertadores, mas acredito que a ideia esse ano seja repetir isso e quem sabe uma vaga direta na Libertadores, né? Para garantir um campeonato com competições internacionais em 2026. Por isso que eu digo a vocês, né, que esse aí é o campeonato mais importante para o Bahia. E ó, os 20 times estão aqui, beleza? Então, esses são os 20 times. E aí a gente já tem a sequência de jogos da primeira rodada. E, né, como a gente falou aí, a primeira rodada começa hoje, no sábado, dia 29. Então, já vamos dar uma olhada aqui e vamos ver a primeira rodada. A primeira rodada começa hoje às 6h30, né? O nosso aqui, o time da capital,
o Sport Clube Vitória já abre aí o Brasileirão 2025. Vitória vai a Caxias, joga contra a equipe do Juventude. No mesmo horário nós temos o Fortaleza enfrentando o Fluminense, recebendo o Fluminense em casa. O Atlético Mineiro já pegando uma pedreira, né? Jogando contra o Grêmio pegando uma pedreira, Atlético Mineiro, né? O São Paulo recebendo o Sport de Recife. E aí hoje a gente ainda tem também o Cruzeiro recebendo o Mirassol. E aí à noite, né? Primeiros jogos das 6h30. Às 21 horas, o Flamengo recebe a equipe do Internacional. Então nós estamos falando aí de 6 jogos nesse sábado, tá? 6 jogos no sábado. No domingo, aí nós temos o Palmeiras recebendo o Botafogo. Então já vem um clássico aqui, né? Palmeiras e Botafogo. Os dois times que brigaram pelo título de 2024 já começam se enfrentando em 2025. E aí às 18h30 nós temos aqui o segundo jogo do domingo. Então, no domingo nós temos Palmeiras e Botafogo às 4 e Vasco da Gama e Santos às 18h30. O Bahia encerra o domingo, né, jogando contra o Corinthians às 20 horas. E aí na segunda-feira, às 20 horas, a rodada se encerra com a equipe do Bragantino enfrentando o Ceará. Então nós temos aqui a rodada cheia, sábado, domingo e segunda. É pura emoção, primeira rodada do Brasileirão. Todos os times jogando aí, beleza? Então, torcer agora para o nosso esquadrão. Vai começar o Campeonato Brasileiro, a gente começa a torcer pelo nosso esquadrão. 20 jogos da primeira rodada liberada, valeu? E sendo específico para o nosso Bahia, né? A CBF liberou aí as 12 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o Bahia até a parada da Copa do Mundo de Clubes, né? O Bahia joga 12 rodadas do Campeonato Brasileiro, joga ainda mais 6 rodadas da Copa Libertadores, da Libertadores da América, né? Então, nesse meio termo aí do Brasileiro, o Bahia vai injetando os jogos da Libertadores. E depois ainda tem aqueles 2 jogos da Copa do Nordeste. Mas esses daí, por enquanto, estão fora. E aí, né, a sequência de jogos do Bahia é a seguinte, ó, tá aí na tela para vocês, né? Sequência dos jogos, ó. Sequência dos jogos aí. Qual a sequência que a gente tem? Aqui você tem o jogo do Ceará, esse aí já passou, né? Bahia enfrenta no domingo o Corinthians. Aí depois do Corinthians, na quinta-feira, o Bahia vai enfrentar a equipe do Internacional, mas aqui já é Libertadores, então rodada 1 da Libertadores. Depois o Bahia vai a Santos jogar contra a equipe do Santos. E na quarta-feira o Bahia de Santos já tem uma passagem para o Uruguai para jogar contra o Nacional do Uruguai. Aí rodada de número 2 da Libertadores e volta, né, a Salvador para que no domingo às 16 horas o Bahia enfrente a equipe do Mirassol. E aqui, ó, rodada 1, rodada 2, o Bahia pela rodada 3 do Campeonato Brasileiro. Depois o Bahia tem aí uma pausa no meio da semana, né? Então o Bahia faz 2 rodadas, aí o Bahia tem dia 13, joga contra o Mirassol, aí no meio da semana vai a Minas, pega o Cruzeiro, depois volta a Salvador e pega aqui na segunda-feira, né? Na segunda-feira o Bahia enfrenta a equipe do Ceará e aí assim o Bahia depois no dia 24 o Bahia recebe o Atlético Nacional. Então, o Bahia, dia 24, recebe o Atlético Nacional pela terceira rodada da Copa Libertadores. Aí vem, né? A gente já tinha comentado isso aqui com vocês. Aquela sequência que para mim eu considero uma sequência matadora, sequência difícil aqui no Campeonato Brasileiro. E ela tem a pitadinha da Copa Libertadores, ó. O Bahia vai enfrentar o Palmeiras, depois o Bahia enfrenta o Botafogo, aí o Bahia recebe em casa o Nacional, então rodada de número 4 da Libertadores, e por fim aqui o Bahia tem o Flamengo, então o Bahia tem, ó,
Palmeiras, Botafogo, Flamengo, 3 times fortes no Brasileirão e 2 jogos na Libertadores. Então o Bahia nesse ínter aqui, ó, o Bahia pega Botafogo, Nacional do Uruguai, aí o Bahia vai ao Rio de Janeiro, enfrenta o Flamengo e depois vai a Medellín, né, enfrentar o Atlético Nacional em Medellín. E aí, depois dessa sequência aqui forte, né, o Bahia acaba ainda jogando, né, voltando de Medellín no dia 14 para 4 dias depois, ó, já bateu um Bavi contra a equipe do Vitória. E aí a sequência ela continua. O Bahia vai ao Rio Grande do Sul, né, depois do Bavi, né, depois daquela sequência forte, tem um, entre aspas, intervalo no Bavi. Aí o Bahia vai ao Rio Grande do Sul e joga contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e logo depois, né, sai da Arena do Grêmio e vai para a Arena do Internacional jogar a última rodada da Libertadores, a rodada de número 6 aqui contra o Internacional. Aí o Bahia tem aqui a sequência só de jogos, ó. O Bahia tem no dia 31 jogando contra a equipe do São Paulo e depois disso aqui no dia 12/6 o Bahia tem o último jogo da primeira parte do Campeonato Brasileiro antes do Campeonato Mundial, que é contra a equipe do Red Bull, né? Do Red Bull Bragantino. Esse é o último jogo aqui, tá? Então, essas são as 12 rodadas liberadas do Bahia e esses são os 6 jogos, né? Então, nós vimos aí os próximos 18 jogos do nosso esquadrão. Pedreira, viu, galera? Pedreira aí, a gente vai ter que torcer muito pelo nosso esquadrão, mas, né, a gente quis isso aí, então agora é torcer muito pelo nosso Bahia. 18 jogos e a gente vai acompanhando aí semana a semana o nosso tricolor. Valeu? Nós vimos aí, né, os 18 jogos do Bahia, 12 jogos da primeira parte do Campeonato Brasileiro, 6 jogos da Libertadores, a fase de grupos, na primeira fase e, claro, agora nós vamos falar, tá tudo pronto. Primeiro jogo do Bahia vai ser no domingo, no dia 30, rodada de número 1, Bahia enfrenta a equipe do Corinthians. E, claro, né, Bahia jogou na quarta, o Bahia descansou na quinta-feira, fez um treino na sexta, lançou camisa nova que nós falamos aqui para vocês e no sábado, né, o Bahia fez o último treino. Então, sábado o Bahia fez aí o último treino visando a estreia no Brasileirão. Confesso a vocês que se a gente fosse falar hoje, né, como a gente vai falar no Hoje é Dia de Bahia, amanhã sobre a escalação, eu acho que seria aí uma coisa bem difícil, né? Porque eu sinceramente não sei qual time o Bahia vai colocar. Mas o Bahia hoje fez o último treino, né? O último treino do Bahia hoje foi um treino técnico, né? E um treino tático. Então, Rogério Ceni primeiro fez ali aquele trabalho físico, né? Aquela ativação física e no final o Rogério Ceni fez mais 2 atividades, né? Primeira atividade, o Rogério Ceni fez ali uma simulação de saída de bola, né? Simulação de saída de bola com o time adversário trabalhando sob pressão, saída de bola e jogadas de ataque. Então, o Rogério Ceni trabalhou aí a parte técnica de saída de bola e jogadas de ataque, né? Depois, aí, por fim, né, Rogério Ceni fez um trabalho tático, né? Trabalho tático com os jogadores, tá? Então, trabalho técnico de saída de bola, finalização, um trabalho tático com todos os jogadores e, para encerrar o dia, para encerrar o treino, o Rogério Ceni fez aí um trabalho de finalizações. Então, último dia, normalmente o Rogério Ceni sempre trabalha dessa forma. Trabalho técnico, trabalho tático e um trabalho de finalizações. Vale lembrar que o Rogério Ceni está com muito pouco tempo para fazer esses trabalhos, um trabalho mais aprofundado. Ele está jogando no meio da semana e no final de semana. E vai ser assim até a folga, né, que o Bahia vai ter por conta do Mundial de Clubes. E aí, né,
a gente já deixa essa pitadinha aqui para vocês. A grande dúvida é saber qual é a escalação que o Rogério Ceni vai colocar. Acredito aí que ele tem tempo e tem espaço para colocar um time titular, mas não me surpreenderia se ele colocasse um time mais misto, né? Um time não 100%, que é o time que ele está colocando na pré-Libertadores e na Copa do Nordeste, mas eventualmente um time misto de jogadores. Mas aí a gente vai esperar e nós vamos falar sobre isso no domingo, beleza? Mas hoje é time do Bahia pronto, time do Bahia preparado para encarar o Corinthians pela rodada de número 1 do Brasileirão, beleza? E é isso aí, galera. Falamos da agendinha do Bahia, 12 jogos, time do Bahia pronto para enfrentar o Corinthians. O Brasileirão vai começar e você deixa os comentários do nosso conteúdo aí. Valeu, Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!